Comunicação é diálogo com a sociedade, com o mundo, né? Eu acho que desde quando Deus pensou a igreja, Deus pensou a comunicação. A gente só consegue sobreviver, só conseguimos ser seres humanos por causa dessa comunicação. Eu acredito na comunicação porque ela é uma ciência maravilhosa. A partir do momento que você tem informação, que você tem conhecimento, você melhora. Se a gente for pensar sobre o ponto de vista das religiões cristãs, aquele que foi o grande mestre de toda a base da religião cristã é, sem sombra de dúvidas, o maior comunicador do mundo. Comunicação, uma forma da gente definir, partindo da própria palavra, né? Eu gosto bastante de etimologia, então uma das formas de entender a comunicação é justamente pegar essa raiz aí, munus, né, que é do latim, que tem vários significados, mas todos eles remetem para essa ideia de relação, de alguma forma, né? Uma inter-relação, relação entre várias pessoas. A comunicação, ela é a base do relacionamento humano, né? Todo e qualquer ser humano necessita da comunicação para sua sobrevivência. Por quê? Porque o ser humano é um ser sempre em evolução. E a comunicação, ela promove essa transformação. Desde que nós nascemos até a hora que a gente morrer, nós estaremos em comunicação, né? E se nós não estivéssemos em comunicação, a gente não existiria, né? Ou a gente deixaria de existir naquele momento. Toda a dimensão do ser humano enquanto comunicação, um ser de relações e, sobretudo, uma comunicação como processo relacional integrado nas diferentes realidades, de modo que a comunicação acontece cara a cara, tete a tete, presencialmente. Segundo os historiadores, nós estamos aqui na Terra pelo menos desde 2 milhões antes de Cristo, né? Houve uma evolução, a gente não sabe ao certo como é que foi isso, né? O jornalismo a gente já pode colocar como um desdobramento mais contemporâneo, vamos dizer assim, né? De todo esse processo de comunicação que tem a sua origem lá na pré-história humana, né? Desde que nós nos consideramos como seres humanos, homo sapiens sapiens, a comunicação sempre fez parte. Naquela época, os seres humanos grunhiam, né? Eles gritavam, eles imitavam sons, por exemplo, de outros animais, de cachoeira, do trovão, né? Mas junto com isso, o ser humano também gesticulou. Então havia muita troca de informação nessa coisa de gesticular. E paralelo, isso lá no Paleolítico, né, o primeiro período da pré-história. E isso também concomitante com as pinturas rupestres, né, aquelas pinturas que eram feitas nas cavernas, que começaram sendo pictografias, né, que representavam aquilo mesmo, e depois um conceito concreto, e depois passaram a representar um conceito abstrato. Depois, quando se entra ali no Mesolítico, né, e no Neolítico, a fala já é uma coisa sacralizada. Tem vários autores até que dizem que o salto do pré-humano para o humano foi justamente a linguagem, né, a fala simbólica, com sentido, que é um processo comunicacional, né, um processo comunicacional complexo, que os animais, em geral, não têm, até onde nós sabemos. Isso vem no desenvolver, né? 1000 anos para chegar. E aí, 3000 antes de Cristo, nós temos a sacralização da escrita. Ao longo da história, de acordo com os momentos históricos, essa comunicação foi ganhando facetas, digamos assim, expressões diferentes. Então,
Quando as religiões viviam numa cultura oral, né, em que tudo se dava pelo discurso, o processo comunicacional também era esse, né? Agora, quando a comunicação foi evoluindo para a escrita, a gente tem também uma mudança no cenário religioso, né? Surgem justamente as religiões do livro, como se diz, né? O judaísmo, o cristianismo, o islamismo. Se a gente for pegar a ponta dessa linha cronológica, eu acho que a primeira comunicação ela começa entre a própria Trindade, lá em Gênesis, quando o Pai, o Filho e o Espírito convencionam entre si estabelecer a criação. Quando a gente estuda a comunicação nos primórdios da igreja primitiva, a comunicação era de boca a boca, a comunicação era pelas comunidades que se reuniam e as pessoas observavam e diziam, olha só como eles se amam. A própria palavra de Deus vai dizer que Deus não faz nada sem comunicar antes aos seus servos, os profetas. Então, o estabelecimento da comunicação da Trindade, ele é manifesto na comunicação de Deus com o homem, desde Adão. No fundo, as religiões, elas nascem como processos de comunicação com esse sagrado e, ao mesmo tempo, com as suas comunidades, entre fiéis. Eu tenho certeza absoluta que a comunicação sempre foi a base da religião. Quando bem feita, a comunicação ajudou a religião a se desenvolver. Quando mal feita, muitas vezes, a comunicação também gerou prejuízo para o desenvolvimento da religiosidade dos povos. O termo religião significa isso, né? Religar o homem a Deus, através dessa comunicação da graça, da verdade, da mensagem do Evangelho. O que Jesus Cristo fez ao longo da sua história e da sua vivência para o desenvolvimento do cristianismo foi nada mais, nada menos do que se comunicar com as pessoas, levar a boa nova, levar a mensagem, levar a palavra e sempre promover encontros. Encontros esses que sempre transformaram as pessoas, que são a base da comunicação de uma forma geral. Nós temos um protótipo de comunicação na igreja primitiva, que é o apóstolo São Paulo, o apóstolo Paulo, que foi o primeiro também que escreveu a primeira carta do Novo Testamento, que é a carta aos Tessalonicenses. Mas como ele fazia a comunicação? Verbal. Eles se reuniam nas sinagogas, se reuniam na beira do rio, se reuniam debaixo da árvore, onde tinha as pessoas eles se reuniam, porque o cristianismo ele foi minoria no começo, então ele foi assim aquela comunidade na base mesmo. Uma grande invenção também foi perto de 1400 e alguma coisa, já depois de Cristo, que foi a prensa, né, de Gutenberg, que permitiu que o que era manuscrito pudesse ser feito de forma em maior escala, né, e possibilitando os livros, os panfletos e tudo mais. Uma das primeiras publicações de Gutenberg foi a Bíblia, né? E aí foi o começo da democratização da comunicação. No momento da imprensa, o surgimento do livro, tem uma outra revolução religiosa muito grande, que é a Reforma Protestante, né? Então a gente vê, inclusive do ponto de vista do processo histórico, como a comunicação e a religião vão se interrelacionando. Descobri que nos Estados Unidos, em 1920, já a Igreja do Calvário foi uma das primeiras a se servir do rádio, né, para a evangelização, e nós conhecemos toda aquela cadeia de evangelismo que houve dos Estados Unidos para a América Latina, sobretudo nas décadas de 50, 60, 70 e tudo. Na Igreja Católica nós temos um marco muito forte, que foi o Concílio Ecumênico Vaticano II, com o decreto Intermirifica. Foi por esse decreto de 4 de dezembro de 1963 que a Igreja oficializou toda a evangelização pela comunicação. Desde a escrita, a própria linguagem, a fala, e hoje com computadores, celulares, internet, redes sociais, também são modalidades que o ser humano foi desenvolvendo, mas no fundo tudo remete para essa ideia de relação.
comunicação, ela vem para agregar e jamais para desintegrar, né? Ela integra todo e qualquer departamento, todo e qualquer grupo, toda e qualquer prática religiosa. Geralmente a gente diz que a igreja tem uma missão e isso está errado. Deus tem a igreja para uma missão de comunicar o evangelho. Religião e comunicação precisam uma da outra para existir, digamos assim. Para que a religião faça sentido, ela precisa praticar a comunicação, né? Sem comunicação, a religião não se sustentaria também. A igreja, sobretudo no Brasil, ela está muito presente nas mídias. Por quê? Nós precisamos estar onde as pessoas estão. Com a televisão de forma muito marcante, e hoje com a internet também, nós temos novas expressões religiosas, inclusive novas igrejas do ponto de vista cristão, que são extremamente recentes, porque acompanharam também esses desdobramentos da comunicação, né? Conseguiram, digamos assim, aproveitar melhor as potencialidades, por exemplo, da TV, por exemplo, da internet, né? E vão ganhando mais proeminência, vão ganhando mais destaque dentro do cenário religioso. Então, inclusive hoje, né? Todo esse desdobramento do digital, ele vai gerando também muitas transformações, inclusive do ponto de vista das religiões em geral, né? E mais fortemente das igrejas cristãs. De novo, né? Essa relação muito íntima, digamos assim, entre a religião e a comunicação. Eu vejo que as igrejas hoje, a Igreja Católica e as demais igrejas também estão muito na ordem do dia nesse sentido de entrar na era digital. Na China, um vírus misterioso surgiu na cidade de Wuhan. O vírus é uma variante do coronavírus, mas se sabe muito pouco sobre ele até agora. 2 pessoas que tiveram o vírus morreram. O Brasil tem 433 casos suspeitos do novo coronavírus. No mundo inteiro, o número de pessoas infectadas pelo novo coronavírus passou de 100 mil. A Organização Mundial da Saúde declarou que a evolução do novo coronavírus chegou aos estados de pandemia.